Quando eu criei esse espaço para poder receber os mais diversos convidados e convidadas aqui no Resenha Cast, foi pensando em trazer pessoas diferentes todos os dias e que são referências nas suas áreas de atuação. E hoje tenho a honra de poder conversar com quem é referência em dois nichos totalmente antagônicos, no CrossFit e também na fisioterapia. Claro que eu falo dele, Levi Júnior. Levi, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Ajeitou um jeitinho na sua agenda corrida para poder estar aqui comigo. Obrigado, cara, e seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Mais uma vez, cara, é um prazer, satisfação enorme estar aqui no seu programa, batendo um papo, trocando ideia. É sempre muito saudável essa troca de ideia nossa e ainda mais agora com essa proposta de bate-papo aí. É muito, muito legal e é sempre um prazer estar aqui. Tamo junto, Levi. E, Levi, é interessante porque as redes sociais, elas mostram um padrão de vida e que muitas das vezes condiz com a vida real da pessoa, mas muitas das vezes também, em contrapartida, nós sabemos que não condiz com aquilo que a pessoa vive. E nas redes sociais, a gente consegue perceber também que você vê aonde a pessoa conseguiu chegar, mas não consegue saber como ela fez e qual foi o percurso que ela percorreu para poder chegar no patamar de vida profissional e pessoal que ela chegou. Feito esse preâmbulo, como surgiu a sua história, primeiramente, na fisioterapia? Cara, eu costumo dizer o seguinte, hoje a rede social, cara, fantasia o que ela quer, né? Então ela mostra para a sociedade o que a pessoa quer. Então, às vezes, cara, esconde muita coisa e deixa muita coisa oculta, né? E já o contrário também. Às vezes tem muitas pessoas que não gostam de mostrar e, na verdade, o que é verdadeiro em sua vida. Mas, enfim, cara, a minha história dentro da fisioterapia começou lá em 2005, onde eu comecei a fazer fisioterapia aqui na Univale, né? E aí eu comecei a fazer fisioterapia em 2005, me formei em 2009. E aí logo em 2010 eu comecei a atuar, né? E aí desde 2010 para cá, venho atuando basicamente no mesmo segmento da área e tô aí até hoje na luta, persistindo e a cada dia vendo as coisas evoluírem e crescer cada dia mais. Eu sou um defensor e apaixonado nato pela área, eu adoro fisioterapia. Eu, pelo contrário de várias outras pessoas que às vezes, fisioterapia, você quer ganhar dinheiro, não vai para fisioterapia, não que não seja mentira. Mas eu falo que todas as áreas ela tem um âmbito de crescimento, seja ele profissional, seja ele de realização, seja ele financeiro. E a fisioterapia é uma delas, cara. E, na verdade, realmente, você não vai ficar milionário sendo fisioterapeuta, mas dá pra você ter uma condição de vida, assim, razoável. Mas eu gosto muito da profissão, adoro o que eu faço. E hoje, como professor, também passo muito isso pros alunos. Claro. Eu acho que você tem que gostar do que você faz, primeiramente, porque senão você não vai para lugar nenhum. E eu valorizo muito a profissão e eu indico para todo mundo, cara. Fisioterapia é vida, é muito legal. E em relação à questão do seu contato com os alunos na faculdade, e para todos nós que, assim como você, eu também tive a oportunidade, a dádiva divina e fruto do trabalho dos meus pais, de poder estar inserido dentro do universo acadêmico como um aluno, é algo fantástico, porque é um momento da sua vida que você jamais vai esquecer, é algo que marca. E é interessante que você teve esse período para poder se formar como fisioterapeuta, e hoje você tem a oportunidade de meio que passar tudo aquilo que você aprendeu na faculdade para os alunos que serão profissionais no futuro. Como é isso para você e qual o grau de satisfação de servir como uma espécie de alicerce e, acima de tudo, de exemplo para quem está na sala de aula? Gustavo, isso é uma coisa fantástica na minha vida, cara. Eu agradeço a Deus todo dia por ter tido essa oportunidade e, na verdade, por ter esse ciclo na minha vida. Na verdade, como eu disse, eu saí da faculdade em 2009, cara. E aí, quando foi... não vou recordar exatamente, mas eu acho que por volta de 2014, 2015... o destino me fez voltar para a universidade. Sim. Mas não mais como aluno, mas como egresso e como profissional da universidade. E aí teve um processo seletivo na Univale, eu me candidatei e passei e comecei a fazer supervisão de estágio da aula na universidade. Então, cara, aquelas pessoas que foram meus professores há 5 anos atrás me tornaram meus colegas de trabalho e professores junto comigo ali na universidade. Então, isso me trouxe uma satisfação enorme, cara. Eu confesso que eu nunca tinha... Não era um sonho meu, Levi, você sonhava em ser professor? Não, nunca foi uma coisa que eu almejava. Isso aconteceu, acho que como uma oportunidade, eu adorei a experiência
e continuei isso até hoje. E aí, cara, mais uma coisa tão legal. E aí, o que aconteceu hoje? Pessoas para que eu dei aula, para que eu fiz supervisão de estágio, hoje se tornaram pessoas que trabalham comigo na minha equipe do hospital. Sim. Então, cara, isso para mim é fantástico. Eu tive a oportunidade de dar aula para aquelas pessoas, verem o crescimento, poder passar um pouco do conhecimento e hoje ser colegas minhas de trabalho dentro da minha equipe e eu estar acompanhando o crescimento. Então, isso é muito gratificante para mim como profissional. Levi, em relação à questão da fisioterapia, imagino que a pandemia foi algo nefasto para todos nós. Me recordo da gente poder conversar, de a gente ter conversado em relação à questão dos boletins, né? E muito preocupado com a questão do acentuamento de casos e principalmente, obviamente, de mortes. Mas feito esse preâmbulo, que nós sabemos que a pandemia foi algo muito ruim, é algo muito doloroso para muita gente, nós sabemos que ela meio que trouxe algumas novidades em muitas profissões e reforçou outras áreas que não eram tão reconhecidas por parte da sociedade. Em relação à questão da fisioterapia, o que a pandemia trouxe de bom, de positivo, se é que teve, mas a gente sabe que no fundo, todo mundo, toda a profissão teve algum ganho com a pandemia, algo que não era feito, começou a ser feito. Na fisioterapia, você que tá inserido ali diretamente, o que a pandemia trouxe para ficar de forma positiva? Cara, na verdade a pandemia ela trouxe coisas muito boas e coisas muito ruins em si para a área da saúde e em si para a área da fisioterapia, né? Uma das coisas fantásticas, cara, que a pandemia trouxe à tona foi mostrar para o mundo que a fisioterapia tem um papel fundamental e indispensável dentro do âmbito de saúde, dentro do âmbito hospitalar, né? Então, isso foi uma das coisas principais que a pandemia trouxe para a gente, porque hoje eu acredito que algumas pessoas ainda desconhecem o papel da fisioterapia dentro do âmbito hospitalar e dentro da UTI em si, mas eles puderam perceber, cara, que sem o fisioterapeuta as coisas não andam muito bem dentro da terapia intensiva, né? Então, eu como intensivista hoje e defensor nato da fisioterapia, a gente sabe qual que é a importância desse profissional dentro da terapia intensiva. Do Covid, então, nem se fala, que é uma afecção respiratória direta e aonde a fisioterapia atua ainda mais diretamente com isso. Então, eu acho que veio exatamente para mostrar esse papel. E também no pós-pandemia, né? E a importância dessa atuação da fisioterapia na parte ambulatorial, no atendimento domiciliar e etc. Só, Gustavo, que em contrapartida, cara, a demanda, ela como a gente teve uma demanda profissional muito grande, o que acontece? A gente meio que saiu catando profissionais em todos os lugares e até mesmo aqueles profissionais que não tinham oportunidade foram para o hospital porque era onde tinha oportunidade de trabalho. E isso foi muito ruim porque a gente lidou com muito profissional que não estava qualificado para aquilo ali. Não só na fisioterapia, mas como toda a parte de saúde num contexto geral. Mas aí com o passar da pandemia, cara, querendo ou não, a gente sabia que ia chegar essa hora. Houve uma peneira e aí, na verdade, a gente hoje chega e você consegue realmente entender quais são os profissionais que estavam ali realmente porque gostavam e entendiam daquilo que estava fazendo ou era só uma aventura e aquilo ali era passageiro. Então, acho que essas são duas coisas principais aí que a pandemia trouxe de positivo e negativo, além de vários ensinamentos, né, cara? Acho que a pandemia ensinou muito pra gente em questão de valorização, de aprendizado, né, e outras coisas mais pessoais relacionadas a isso. Em relação à sua função dentro do hospital, o que o Levi faz dentro da sua rotina dentro do hospital? Isso acho que é uma curiosidade de muita gente, né, cara? O que o Levi faz? Então, Gustavo, hoje eu sou coordenador da equipe, né, da UTI, de uma das UTIs, na verdade, do Hospital Bom Samaritano, e também coordenador da equipe de enfermaria, né? Então, eu tenho várias pessoas dentro da minha equipe, onde a gente faz um alinhamento para levar o melhor atendimento para o paciente que está internado com a gente. Então, hoje a gente conta aí basicamente com a equipe lá no hospital de uns 22 profissionais. E agora, recentemente, semana passada, eu acredito que a galera deve ter visto aí, nós inauguramos mais uma UTI, que é a UTI pediátrica. Última sexta-feira, né? Última sexta-feira, presente de várias celebridades aí do âmbito político, exatamente. E aí nós inauguramos, então vai ser mais um serviço que nós vamos coordenar no hospital. Cara, e além da coordenação, não é só isso não. Se precisar, a gente vai colocar a mão na massa também.
E, cara, e coordenador, a gente vai lá, cumpre nossa carga horária, mas coordenador não tem hora, não tem final de semana. Quando a gente não tá lá presente, a gente tá pro telefone e tenta ajudar da melhor maneira possível a equipe lá. Então, basicamente, diretamente da fisioterapia em si é o que a gente atua hoje lá no hospital. Pra gente poder voltar no campo da pandemia, o que a pandemia trouxe e levou pra você de algo que você não fazia ou fazia poucas vezes e que você passou a dar valor por conta da pandemia? Então, Gustavo, na verdade, a pandemia, lá no início, cara, eu tenho uma história também relacionada à pandemia, porque na pandemia eu acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei. E aí, na verdade, como assistente mesmo, mão na massa, quando eu tava no hospital regional, Sim. quando surgiu a pandemia. E aí Só no hospital regional na época da pandemia, né? Tava nos dois, na verdade, no Samaritano e no regional, mas aí iniciou a pandemia e um amigo meu assumiu a direção do hospital, me convidou para fazer parte e ser coordenador da equipe do Covid, cara. Então, isso assim, cara, equipe do Covid, cara, como é que vai ser isso e etc. Eu aceitei, cara, e foi um desafio muito grande, porque foi tudo novo para todo mundo, ninguém tinha conhecimento, o que era pandemia, o que era Covid, como é que tratava. E vai a gente lá, todo mundo, tentar aprender sobre isso. E aí, na verdade, não tinha profissionais. Os que tinham não tinham experiência. E, na verdade, eu tive, cara, praticamente conviver no hospital aí 3, 4 meses, todos os dias, segunda, domingo praticamente. E foi muito desgastante. Então, nesse desgastante, acabou que eu era recém-casado nessa época. Eu tinha pouco tempo de casado, não tive lua de mel. E ainda não conseguia ficar com a minha família em casa, né, cara? Então, eu distanciei por conta do trabalho. E aí a gente, cara, perdendo muitas vidas e um estresse mental, psicológico muito grande. E aí, cara, depois, quando passa tudo isso, né, eu acho que a gente começa a pensar um pouco se realmente na nossa vida a gente está fazendo e dando valor para as coisas certas. Passava 12, 15 horas dentro do hospital. Para mim não fazia diferença, carro bom, carro ruim, apartamento bom, apartamento ruim, coisa boa, ruim. Mas é o que a gente estava vivendo ali dentro, que é o que a gente estava deixando de ver com a nossa família. Então, acho que fez refletir muito sobre isso, cara, sobre quais são as prioridades que a gente está dando para a vida da gente, se a gente está dando prioridade para as coisas ou para as pessoas, né? E também, Gustavo, relacionado à humanização, cara, eu acho que humanização e respeito. Eu falo também, claro, no âmbito pessoal, mas também no profissional, né? Quanto que a gente está sendo humano com as pessoas que a gente está tratando, que a gente está atendendo, como está sendo esse tratamento, será que nós gostaríamos de ser atendidos dessa forma, será que a gente está tratando com o respeito que a gente gostaria de ser tratado? Então, acho que são coisas que eu trouxe, cara, e que eu tento pensar e, na verdade, me perguntar isso todos os dias, se realmente é isso, e tentando evoluir, melhorar a cada dia relacionado a esse pensamento, sabe? Além da prioridade em relação ao que você viu e passou a fazer pós-pandemia, falando em prioridade, sei que na sua vida uma das prioridades maior é o CrossFit. Logo te pergunto, como surgiu o Levi Júnior no CrossFit? É outra coisa, a gente, no meio dessa loucura toda ainda existe o CrossFit, né, cara? Eu costumo falar pra todo mundo, algumas pessoas realmente me colocam como uma referência dentro do CrossFit, claro. Eu fico muito, muito lisonjeado, agradecido por isso. Eu acho que CrossFit, cara, eu tenho acho que deve ter uns 8 anos de prática, 8 a 9 anos. Começou uma coisa despretensiosa, né? 2 amigos meus que eram donos de uma academia aqui em Valadares, um box de CrossFit, na verdade, me convidavam, na verdade, várias vezes, e aí um dia eu decidi ir e comecei a treinar. E tudo na minha vida, Gustavo, é uma coisa que eu costumo brincar com a galera. Eu não sei fazer nada pra brincar, sabe? Tudo na minha vida eu levo muito a sério. E o CrossFit foi uma dessas coisas que eu levei a sério, sabe? Então eu comecei a treinar, comecei a me dedicar, não fazia dieta, não fazia nada. E as coisas começaram a caminhar, cara, naturalmente. Aí veio a primeira competição, aí veio a segunda, era mais competições em trio, em equipe. Aí depois eu decidi ser individual e isso só foi evoluindo e, na verdade, ocupando grande parte do meu tempo, né? Então, cara, de uns 6 anos pra cá, que foi onde realmente eu levei o CrossFit um pouquinho mais a sério, a minha vida é resumida praticamente em trabalho e CrossFit, né? Então, onde eu passo aí hoje por volta de 2 a 3 horas dentro do box CrossFit, umas 8, 9 a 10 no trabalho e o resto a gente divide, cara, entre sono, alimentação, família, de lazer e etc. Mas
CrossFit foi um vício, cara. Foi uma paixão. Eu acho que para quem já faz, entende o que eu tô falando, porque é muito desafiador. E quem gosta de competição e é competitivo igual eu, a gente vai encara aquilo ali como um desafio diário, sabe? E aí isso se torna mais viciante ainda a cada dia. Em relação ao CrossFit aqui em Governador Valadares, e você também, se caso queira, pode linkar com outros esportes, outras modalidades esportivas, o que você acha que tem de ruim que poderia ser melhorado em relação à questão das pessoas que praticam, dos boxes, dos profissionais, dos empresários ligados diretamente com o CrossFit? O que o Levi Júnior, que é sim uma grande referência no esporte, vê de algo que poderia ser melhorado? Eu acho que na entrevista do amigo nosso, Abraão, né, meu parceiro também, uma das referências aí, ele até citou um pouquinho sobre isso, Gustavo. Eu acho que o egocentrismo de algumas pessoas aqui, eles atrapalham um pouquinho, na verdade, a evolução dentro da cidade, né? Eu vou te dar um exemplo relacionado, por exemplo, a evento de CrossFit. Nós ficamos aqui, cara, uns 5 anos sem nenhum evento de CrossFit na cidade. E o ano passado, graças a Deus, eu tive a oportunidade, junto com outro colega meu, nós tivemos a oportunidade de fazer um outro evento em Valadares, que há muito tempo não tinha. E, por exemplo, cara, aí vem a surpresa que a gente conta, as pessoas até desacreditam. Eu tive praticamente uns 40%, 50% de adesão aqui na cidade, o resto tudo fora, cara. Então pensa, eu tenho um box, eu tenho 5 boxes de CrossFit em Valadares praticamente. Eu tenho, sei lá, não vou chutar um número para você, mas eu tenho pelo menos aí acho que umas 500, 600 pessoas como participantes. E a gente tem uma adesão tão baixa e tão pequena dentro de um evento, que o evento, na verdade, não era um evento do nível excepcional de rendimento. Tinham para todas as faixas, porque tinham várias categorias. E a gente teve uma adesão pequena. Então, graças a Deus, cara, eu tenho um contato muito grande, muito bom com pessoas de outras cidades, com coaches, com colegas que compraram a ideia e o evento foi um sucesso, enfim, graças a Deus. Mas por que eu queria citar isso e ilustrar, cara? Porque eu acho que a galera de Valadares ela é um pouquinho muito dividida, cara, sabe? Eu não sei se isso parte dos próprios proprietários, dos coaches, dos próprios alunos em si. Criados rixas, às vezes por pessoas de referência, que às vezes nem é as pessoas que criam isso. Eu acho que surgem a conversa e as pessoas vão comprando, né? Eu te falo isso muito por conta da minha pessoa, cara. Eu vejo a gente escuta muito comentário, hoje não me incomoda mais, mas já me incomodou bastante. Ah, não, que o Levi é não sei o quê, que o Levi se acha, que o Levi, cara, isso nunca partiu de mim. Claro. Então, às vezes, parte de outras pessoas que alavancam conhece, né? E que não me conhecem. Então, hoje eu falo assim, cara, quando costumo, eu falo assim, cara, essa pessoa já bateu um papo comigo? Ela já me encontrou em algum lugar, ela já me cumprimentou, ela já conversou, cara, então, se não, cara, ignora, porque... Então, assim, sabe, eu acho, cara, ouvir falar, ouvir dizer, me contaram, você não sabe. Exatamente. Sabe? Ah, fulano de tal é assim, cara, já conversou com ele? Então, você não sabe. Então, eu acho muito disso. Mas eu acho, cara, que o CrossFit veio crescendo a cada dia em Valadares, a prática veio crescendo a todo momento, como no mundo todo, na verdade. Claro. O CrossFit, eu acho que ele não para de crescer. Teve alguns detalhes relacionados à marca do CrossFit em si, porque muitas pessoas não sabem, acham, eu estava brincando com você, que acha que CrossFit é um esporte. Não, gente, CrossFit não é um esporte. CrossFit é uma marca, né, criada lá nos Estados Unidos. E o CrossFit em si, dentro do CrossFit, é inserido várias modalidades esportivas dentro dele. Então, acaba que, por questões administrativas e financeiras da marca em si, muita gente hoje desvinculou da marca de CrossFit, né, e não se chama CrossFit mais, aí chama... funcional, fitness, centro de treinamento e etc. Mas eu acho que Valadares, cara, é uma referência na prática, porque eu acho que a adesão é muito grande, a gente tem vários boxes, eu acho que ainda tem espaço para mais boxes, para te falar a verdade, porque a gente vê os boxes lotados, sempre cheio. Eu acho isso muito bacana, cara. Eu acho que cada vez mais a prática da atividade física ela crescer, isso é muito bom. Uma coisa que eu gostaria, que eu tento sempre alavancar com a galera, Gustavo, é a questão da prática do CrossFit, cara, relacionado um pouquinho às vezes para competição, sabe? Eu acho também que às vezes falta a estimulação dos proprietários em alavancar isso. Por quê? Para eles isso não é muito comercial, né? Porque isso às vezes não é muito rentável para eles, porque o aluno que ele treina em um alto rendimento,
ele usa mais o box, ele desprende mais tempo do box. Então, às vezes, não é muito legal, mas em contrapartida faz parte do CrossFit em si. É uma vertente do CrossFit, né? Eu acho que a gente precisa ter realmente a parte dos alunos em si, que fazem a prática por uma atividade saudável, pela integração. Claro. CrossFit é uma integração enorme. Galera que sabe aí, CrossFit, cara, vira uma família, você acaba convivendo com... Você só convive com quem tá ali. A gente fala, não, aquilo ali é quase uma seita, mas é por causa disso. Mas eu acho que também falta um pouquinho, também, às vezes, esse incentivo de às vezes, ter um âmbito um pouquinho voltado para a competição, de evoluir e de se desafiar um pouquinho relacionado a isso. Sobre o CrossFit, e eu que sou da musculação, logo frequento academias, vejo que muitas e muitas pessoas saem das academias e começam a praticar com gosto o CrossFit. Por que na sua visão isso acontece? Então, outra coisa boba é a rixa, né? CrossFit e musculação, que é outra coisa... Ah, não, fulano de tal é CrossFit, é isso, é aquilo, fulano de tal é maromba. Cara, são duas modalidades totalmente diferentes em vários aspectos, mas que trazem, às vezes, algumas coisas parecidas, com muitos benefícios parecidos. Porém, cara, o CrossFit é uma coisa mais dinâmica, né? É o que eu disse pra você. O CrossFit, ele tem um âmbito muito mais de dinamismo e, às vezes, de mais comunidade do que a musculação. Muitas vezes, a musculação, você tá cansado, cara, você põe um fone de ouvido, entra na academia, faz uma hora e vai embora pra sua casa. Sim. CrossFit, cara, é impossível isso acontecer. Tá? O CrossFit, o aquecimento é feito em grupo, então o colega, às vezes, tá ali do seu lado. Aí você vai fazer uma técnica que você reveza a barra com a pessoa, você vê ele fazendo, você dá um toque, sim, ele te vê, você dá um toque em você. E na hora que a gente chama de odd em si, que é a hora do workout, onde as coisas funcionam realmente, cara, a pessoa tá do seu lado correndo, você quer correr na frente dela. Claro. Entendeu? Você vê que ela quebrou um negócio, você não quer quebrar porque você quer ganhar dela. Então, e às vezes depois acabou e vem a resenha. Ah, sim, você perdeu, você ganhou, não sei o quê, você roubou, você não roubou, você contou errado. Então tem essa questão muito dinâmica e às vezes de desafio, né? Por exemplo, não, eu tô pegando uma carga X hoje, amanhã eu quero tentar pegar mais. Eu não sei fazer um movimento, mas eu quero aprender e eu vou ficar aqui um pouquinho mais porque eu quero aprender, né? Então é muito essa questão de desafio pessoal e esse dinamismo durante a aula que às vezes migra muitas das pessoas da musculação pro CrossFit. E também acontece vice-versa. Às vezes a galera volta realmente do CrossFit pra musculação porque às vezes tá muito pesado ou porque às vezes não tem um tempo mais reduzido e não se encaixa na sua rotina. Então acontece em ambas as partes aí. Levi, tocar num assunto aqui que o ano passado ele virou uma febre e até porque estávamos vivendo e ainda estamos vivendo, infelizmente, um clima caótico no Brasil em relação à política. E nas redes sociais, né, ela serviu como uma espécie de bandeira para muita gente expor seus pensamentos, expor suas ideologias e, principalmente, de certa forma, expor o seu voto, expor a sua opção. Muitas pessoas ficaram reticentes em justamente postar alguma coisa relacionada a um candidato A ou B ou a uma ideologia C ou D, com medo de retaliação, com medo de ser mal vista por quem o segue. E você não, sempre foi um cara que sempre se posicionou a favor ou contra desse ou daquele. Eu queria saber de você se foi algo que você já era acostumado. Tô te perguntando porque eu não te conhecia no pleito de 2018, por exemplo. Se foi algo genuíno, algo que vinha na sua cabeça e você postava sem nenhum tipo de medo de retaliação, de preocupação do que as pessoas iriam saber e ver de você. E como é que você vê isso? É algo positivo? É algo que é do Levi Júnior mesmo se posicionar? Então, eu sou um cara que eu gosto muito da verdade, sabe? Claro. Eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Em nenhum assunto, sabe, Gustavo? Mas tem uns assuntos que eu até evito, cara, por conta porque hoje tá muito chato, né? Hoje o mundo tá muito chato. Você não pode gostar de nada, você tem que gostar do que as pessoas gostam, você não pode discordar de ninguém. Então hoje tá muito complicado, mas... Cara, eu nunca fui uma pessoa assídua em si em relação à política, sabe? Exatamente por conta disso, porque é um meio muito complicado, sabe? Muitas das vezes muito sujo, cara, que acontece muitas coisas que não são legais, mas infelizmente, cara, não são todas as pessoas que são assim. E inclusive aí vem o destino, cara, e prega uma peça, porque aí eu venho e a minha vida, ela se aproxima de pessoas que se tornaram políticos, né? Sim. Então eu não conheci, por exemplo, aí fala assim, o Levi é amigo de político, Levi...
Cara, eu já sou amigo dessas pessoas antes deles virarem políticos. Então, eu não virei amigo dessas pessoas por conta da política. Claro. Que acontece demais. Né? Sim. Hoje a gente vê muitas pessoas se aproximando das pessoas por conta de status, por conta de benefício e outras coisas. Mas, ao contrário, eu já era amigo dessas pessoas antes e eu acompanhei a evolução delas dentro da política. Né? Então, quando elas não eram ninguém dentro da política e quando isso começou a caminhar. E eu sou amigo delas até hoje, cara. A minha relação com elas não mudou. Então, é por isso que eu não tive nenhum tipo de medo, ou às vezes de receio em demonstrar isso. E por mais que às vezes a gente ouvia alguns comentários relacionados a isso, mas para mim era muito tranquilo exatamente por isso. É o que eu te falei. Às vezes, quando você não conhece a história da pessoa, você fala coisa que você não sabe. Claro. Então, Mas foi muito para alguns candidatos em si, aí às vezes presidente, etc. Até eu mandava minha opinião algumas vezes, mas evitava ficar, às vezes, criando picuinha, porque realmente é muito chato. Eu acho que a partir do momento que você demonstra de que lado você está, a sua opinião é muito legal, mas a partir do momento que você começa a criar a sua verdade para com as pessoas, eu acho que vira uma situação complicada, que eu acho que todo mundo tem que ter respeito, por mais que a gente vê muita coisa extrema, mas eu acho que a gente tem que ter respeito. Então, às vezes é uma situação que eu prefiro não discutir, ficar debatendo muito, mas eu acho que você tem que se posicionar em qualquer vertente. Eu acho que você, quem não sabe onde quer ir, né, qualquer caminho serve. Então eu acho que você tem que se posicionar assim, não tem jeito não. Quem é Levi Júnior? Rapaz, um cara muito sincero, verdadeiro, que não tem medo de enfrentar nenhum desafio. Seu tamanho, né? Não vai ter medo mesmo, não. Não tem medo de enfrentar nenhum desafio, cara, mas que adora desafios, por sinal, e muito dedicado, cara, e disciplinado em qualquer coisa que eu faço. Tudo na minha vida eu enfrento como um desafio, minha vida nada foi fácil. Como continua não sendo, então eu enfrento tudo como um desafio. Para mim, eu adoro coisas novas, eu adoro aprender coisas novas, aprendizado, e eu acho que minha vida ela caminha dessa maneira, sabe? Cada ano eu entendo como um desafio novo e como coisas novas para aprender e para me desafiar. E por mais que as pessoas não acreditam, mas eu sou um cara muito, muito tranquilo, cara, sabe? Às vezes a cara fechada e ser um pouquinho mais fechado, mas eu sou um cara muito tranquilo, aberto, adoro conhecer novas pessoas, amizades e etc. E é isso. O que te deixa feliz? O que me deixa feliz, cara, eu acho que que eu atingi alguns objetivos que eu tracei e tá sempre perto de pessoas que me fazem bem, cara. Isso me deixa extremamente feliz e satisfeito. O que te deixa profundamente triste? Falsidade, cara. Falsidade me deixa extremamente triste. Mentira. Essas coisas me deixam extremamente chateado. E o que te deixa extremamente irritado? Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Olha, o que me irrita muito das vezes, cara, eu falo que às vezes a síndrome da mediocridade. Aquelas pessoas acomodadas que sempre fazem aquilo básico, que está só ao seu alcance e nunca procuram evoluir, sabe? Eu acho que essas coisas me irritam. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem só ver a vida passando e não fazer nada a mais. O que significa Rebeca Gomes na sua vida? Vixe. Rapaz, parceiraça. Rebeca Gomes é parceira de tudo, mano. De vida, de crossfit, de família, de viagem, de balada, de resenha, tudo. É parceira da minha vida. Seus pais na sua vida, o que eles representam? A minha base, cara. Meus pais representam a minha base de vida. Algumas pessoas não sabem, mas meus pais são separados já há muito tempo. Então eu cresci com pais separados, o que é uma situação bem ímpar, né? Então mas independente disso, eu acho que são pessoas que representam a base da minha vida aí. Mãe é mãe, né, cara? Claro. Minha mãe é tudo pra mim. E meu pai é aquela base realmente de ensinamento, de caráter, de homem em si. Muito obrigado mais uma vez pelo respeito, pelo carinho que você tem comigo, por ter aceitado o convite, e foi um prazer inenarrável ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez. Cara, de novo, eu que agradeço, porque esse bate-papo ainda mais profundo, né, falando sobre coisas mais diversas, mas sempre bom, sempre prazer, satisfação, e a gente tá
tá sempre disposto aí a trocar ideias e conversar sobre mais assuntos aí, polêmicos ou não, mas a gente tá sempre aí. É um prazer enorme estar aqui. Tamo junto, Levi. E com esse bate-papo fenomenal, encerro mais uma edição do Resenha Cast. Lembrando que você acompanha todos os dias no meu canal no YouTube, na Resenha com Gustavo, um episódio novo com uma pessoa diferente no canal, na Resenha com Gustavo, aqui, claro, no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Vou ficando por aqui e até uma próxima. Qual será o meu próximo convidado ou convidada? Amanhã você saberá. Um grande abraço e até mais.